Muito boa tarde. Isso aqui vai ser uma reflexão da conclusão praticamente do que foi dividido neste ano letivo até o atual momento. O que é a metrologia e a sua importância para mim pessoalmente. Praticamente é como fosse uma oportunidade de nós revermos essa matéria e ver como ela é crucial e como ela define praticamente o mundo que nos cerca. A sua importância, esse linguajar, né, que essa língua que a metrologia criou, uma língua universal, completa de normas e que faz com que seja possível, por exemplo, temos uma linha de produção aqui no Brasil onde que venha peças e equipamentos e matéria-primas de todos os lugares do mundo para a gente consiga, por exemplo, ter uma linha de montagem, pode ser dessa lapiseira mesmo. Essa linha de montagem é uma simples lapiseira, que nesse caso é de 0,5 milímetros. Então, devido à metrologia e todas as normas ativas que nós temos, a ISO 90, ISO 9000, né, ISO 9001, bom, tenho quase certeza que essa parte de plástico aqui provavelmente pode ter vindo da China, enfim, essa parte usinada na ponta da lapiseira pode ter sido de uma oficina de torneamento aqui no Parque Industrial de São Paulo, para que ela conseguisse suportar e realizar o serviço de fazer com que esse pequeno grafite saísse daqui de dentro. E tudo isso, toda essa harmonia de funções e objetivos que se encaixam e que fazem dar certo, só é permitida e só está aqui devido à metrologia. Ela conseguiu unir tudo, todas as normas, tudo isso ao nosso redor, numa única linha de raciocínio, fazendo com que esse mundo que nos cerca mais uma vez, atenda, né, às suas funções. Então é isso. Isso aqui vai ser um bate-papo rápido de 20 minutos. Espero que atenda os nossos objetivos. Eu vou utilizar do material fornecido das aulas, né, para eu conseguir dar uma pincelada e conversar um pouco de tudo e evitar que eu deixe passar alguma coisa percebida. Então, aqui começa, né, o primeiro slide que eu optei, é esse aqui que fala sobre a relevância atual da metrologia. Que é isso que foi o papo inicial, que é essa implementação crescente de normas, de sistemas de gestão de qualidade e da gestão ambiental. O carro-chefe é a ISO 9000 e o sistema ambiental a 14000. Código de Defesa do Consumidor, olha só, até isso é uma parada muito interessante, que o Código de Defesa do Consumidor, ela existe em cima também de normas ao qual o consumidor ele deseja ou ele imagina que está consumindo uma coisa e não ser surpreendido chegando outras, né? Então imagina, você está na internet e você quer que chegue um copo de água que diz que tem 300 mililitros. E quando o copo chega, na verdade, ele tem 300 mililitros, só que é em miniatura. Não falou a escala que era em miniatura. Então a metrologia está aí para poder evitar essas surpresas, né? Esses desperdícios. Então até mesmo algo fundamental, o Código de Defesa do Consumidor, bom, é contemplado graças à metrologia. Nós conseguimos obter e alcançar, né, o que nós desejamos de fato sem grandes surpresas. E caso não seja, cara, a gente está coberto pela norma, a gente pode devolver o produto sem mal nenhum. Harmonização internacional de sistema e, por fim, a rastreabilidade e reconhecimento mútuo entre países. Que é isso. Devido a essa língua, né, criada e muito bem consolidada, é possível os países conversarem entre si. Até que eu vou levantar um ponto, que eu não sei se eu levanto agora, um ponto que é, por exemplo, a manutenção mais cara do mundo registrada até hoje, que eu já falei isso provavelmente em sala de aula, que é muito bizarro, que foi a substituição da lente ótica do satélite, que quando eles lançaram o satélite, mandaram para o espaço, quando eles foram focar as fotos, as imagens, descobriram que não conseguia ter visão, resolução nenhuma. Foram identificar o motivo daquele erro e viram que, na verdade, mandaram
uma lente em unidades de medidas diferentes do sistema internacional. Enquanto os americanos solicitaram uma lente nas dimensões em polegadas, o fornecedor produziu a mesma lente no sistema internacional e houve essa divergência de comunicação dentro da linguagem da metrologia, que na hora do funcionamento simplesmente não deu certo. Por quê? Falta das normas, leitura, aplicação e gestão do sistema de qualidade. Deixou passar batido. E assim se tornou a manutenção mais cara do mundo. Teve de mandar uma equipe de manutenção para o espaço, para lá no espaço substituir essa lente. Imagina quão caro foi isso. Uma falha simples, trivial. Então, para que medir? Então, monitorar, controlar e investigar. Então, monitorar é isso. O cara que está montando, por exemplo, essa lapiseira, ele tem que ficar toda hora monitorando para ver que se realmente a lapiseira é preta, como eles pretendem fabricar, que tem o furo aqui dentro, né? O furo passante adequado, onde consiga colocar os demais elementos, em que a rosca esteja dentro do passo correto e que eles consigam fazer todas essas etapas para que não tenha desperdício. Então, monitorar é isso. É um custo, óbvio que é um custo, mas pode ser um aparente custo que, de fato, no futuro se torna muito mais barato. O controlar, né, que é medir, comparar, agir para manter dentro das especificações, que é isso. Eu desejo que tenha um passe de, sei lá, 5 milímetros. Eu tenho que ver se esse 5 milímetros realmente é o 5 milímetros que todo mundo fala que é 5 milímetros. Não é o meu 5 milímetros. É os 5 milímetros falado na língua universal, né? E investigar, descobrir, compreender, dominar e evoluir. Pequenas diferenças nas medições podem levar a conclusões completamente diferentes. Então aí está o motivo principal. Como fazer essa dinâmica, essa máquina rodar, né? A importância da metrologia na indústria. A confiabilidade, a credibilidade, a universalidade e a qualidade às medidas. Temos aqui a garantir a qualidade do produto e o serviço, proteção do consumidor e do meio ambiente e desenvolvimento científico e tecnológico. Então aqui a gente já consegue ver que a metrologia, ela é fundamental, temos para ter credibilidade, que é o mais importante, não é o mais importante, mas é o que faz as coisas funcionar. Vamos lá? Metrologia na indústria. Então tem um projeto, especificação geométrica, o processo, a construção geométrica e a metrologia, o controle da geometria. Então aqui a gente pode ter falhas de qualidade da metrologia, provavelmente, dentro de cada uma dessas etapas. Onde para cada uma dessas etapas vai ter uma medida adequada para você conseguir fazer a análise aonde atuar, onde está ocorrendo o erro, como driblar esse erro. E isso é o mais importante dessa aula no todo. Vou acelerar o passo que agora estou vendo que o tempo está passando mais rápido do que eu imaginava. Então vamos lá. Processo de medição. O processo de medição pode ser definido como o conjunto de atividades necessárias para a obtenção de informações de um objeto de medição. Então aqui são várias etapas até chegar no resultado da medição, né, propriamente dito. Então nós temos as condições ambientais, as definições de mensurando, o operador que vai atuar, o procedimento de medição, qual vai ser o mais adequado para aquele estado, sistema de medição e o resultado da medição, né? Então a medição ela é impactada por cada uma dessas etapas. Então não adianta ser muito bom em ter um excelente equipamento, mas ter um operador que não sabe utilizar aquele equipamento. Então, dentro deste ano que nós estudamos sobre metrologia, a gente também viu quais equipamentos utilizar para cada uma dessas valores a serem mensurados, né? Vamos ver. Agentes necessários à comparação quantitativa. Nós temos a grandeza a medir, um instrumento de medição, o padrão, o método de medição e o operador. Exato. Então aqui, tipo, o que eu vou medir? Eu vou medir som? Se eu for medir som, eu não posso utilizar, então, sei lá, um pirômetro. Instrumento de medição e o padrão. Então, o padrão, eu quero medir, por exemplo, o som. Então, quantos megahertz? Esse megahertz está atendendo, por exemplo, o ruído de um automóvel. Você tem que ver se aquele carro tem que passar por uma inspeção periódica, aquele caminhão, uma inspeção periódica, se o ruído do escapamento dele está dentro
das normas estipuladas para aquele tipo de equipamento estar rodando na cidade, sem que faça estrago do meio ambiente, que é poluição sonora, etc. Então, como é que a gente vai saber se aquele caminhão ele está realmente dentro da norma satisfatória para que não seja um desgosto para todos que estão ao redor? Então, o equipamento de medição tem que ser adequado. O padrão tem que estar dentro dessa norma, um padrão pré-estabelecido. O método de medição, aonde medir? Mas o local que eu vou medir o ruído do caminhão, ele está composto com outros equipamentos ao redor que também fazem ruído, podem talvez alterar o meu dado coletado? Então tudo isso, essa análise no todo. E o operador sabe manipular aquele equipamento? Então essa é a importância da metrologia, que acredito que foi o objetivo principal desse um ano letivo, é saber como, quem, onde, de que forma, e para ter os melhores resultados, né? Atender o objetivo. Vamos lá. Fontes de erros na medição. Então aqui vai citar algumas fontes de erros. Uma adequação da calibração do componentes, óbvio, do equipamento. Por exemplo, eu estava comentando sobre medir o som da descarga de um caminhão. Você não pode pegar lá o instrumento de medição e simplesmente ir lá e chegar e medir. Não, você tem que fazer um teste prévio para ver se ele está dentro de calibração, se ele já está apresentando alguma falha, alguma diferença, algo do gênero. Bom, garantir a qualidade da produção final, que é um diferencial da tecnologia comercial para as empresas. Entregar o que você promete entregar, né? Ver isso também, a fonte de erros da medição. A metrologia deve estar presente, assegurando a produção do resultado confiáveis com base em principalmente científicos e metrológicos adequados. Óbvio, você não vai tirar nenhuma norma, nada disso de trás da orelha. Tudo isso já está pré-estabelecido, tem que ser uma linguagem que todo mundo conversa, que é o sistema internacional, o sistema inglês e os demais, onde que tudo isso de alguma forma se encaixar e que seja único, né? Erros de incerteza de medição. Essa parte eu coloquei aqui porque é muito comum, né, no chão de fábrica ou até mesmo, enfim, no campo, né? O que acontece? Nós encontramos com frequência alguns desses erros. O mais comum é esse aqui. Correção de erro sistemático, quando o equipamento é preciso, porém ele não está dentro do desejado. Por exemplo, o mais comum de todos, ao meu ver, é o torno. Quando você vai dar o passe do torno, e o torno ele tem uma folga, daí quando você ajusta a ferramenta, por mais que ele era para ser o ponto zero, você dá mais um passe e ele continua sem fazer nenhuma ranhura ali na sua peça a ser produzida. Essa ferramenta ela tem uma folga ali nos dentes, e essa folga muitas vezes o torneiro que atua na máquina, no equipamento, ele conhece essa falha, mas é uma falha muito precisa. Então ele sabe que, por exemplo, mais 5 milímetros que ele tem nessa falha, que era para ser 5 milímetros de, por exemplo, já começar usando a peça, ele sabe que ali não, é 5 milímetros de uma falha já conhecida, que sempre ocorre naquela circunstância, que a partir daí ele vai poder descontar daquele seu projeto, dos passes, para ter uma ferramenta, uma peça que ele vai produzir que atenda lá as necessidades, um parafuso, seja como for. Então, eu peguei esse slide aqui porque é a correção de uma falha. É uma falha sistemática. Então, eu já sei que ele sempre erra 5 milímetros a mais, então eu vou colocar 5 milímetros a mais e assim eu consigo fazer a correção e eu chego ao meu objetivo final. Muito comum. Acontece isso em paquímetro, acontece isso em relógio comparador, acontece com fresa, com pane, com todo tipo de equipamento praticamente ocorre essa falha sim. E dependendo da qualidade e da experiência do manutentor, ele já consegue driblar isso. Sendo que aqui, de fato, a gente estuda, analisa e faz como conseguir corrigir isso de forma matemática sem ser de forma empírica, né? Que muitas vezes, pela experiência do operador, ele arruma essas falhas de forma empírica. Então, por isso coloquei ela aqui. A calibração do sistema de medição, óbvio que é importantíssimo, coloquei que ela é extremamente importante. Toda hora, não importa quando você for fazer uma medida, principalmente você vai estar na área de laudos técnicos, você tem que sim calibrar para ver se
o seu equipamento está dentro dos padrões mínimos para você conseguir realizar aquela medição. Porque, como a gente sabe, não existe nada preciso na área da metrologia, sempre vai ter o fator de tolerância, aquela zona de dúvida. Então, se você seguir o protocolo, vai reduzir essa margem duvidosa, né? O mais próximo do desejado vai estar ali o seu produto final. Então a calibração ela tem que estar sempre seguindo. Antes de qualquer medição, verificar se o equipamento o zero está no ponto zero. Se eu pegar o meu micrômetro, quando eu colocar o meu equipamento no ponto zero, sim, ele está no ponto zero. Então todas essas análises, pegar ali o bloco padrão para poder fazer essas comparações é crucial. Para ter certeza que você já não vai criar um filho morto, né? Você tem essas canetas podem ter 5 milímetros de tolerância. E o meu material de inspeção já está com 5 milímetros de tolerância. Quando eu bater o paquímetro, ele já vai ler aqui com 5 milímetros, já vai ter os 5 milímetros de tolerância do meu equipamento, mais a tolerância da caneta, talvez ele não passe no sistema de qualidade de inspeção. Vou perder todo um lote porque o meu equipamento não estava devidamente calibrado. Então é importantíssimo passar por isso. E aqui tem os padrões de tolerância, coloquei esse gráfico aqui, que é totalmente só para ilustrativo, que o mais e o menos, que você já vai esperar uma certa tolerância, tem a tolerância aceitável, não aceitável, depende do grau de criticidade, e a metrologia nos ensina como calcular, como proceder, como mapear e como atuar, de forma com que uma linha de processo ela consiga atender essas especificações de qualidade, que é crucial e importantíssimo, né, para todos nós. Todos nós, engenheiros e futuros engenheiros. Vamos lá? Instrumentos de medições. Bacana, chegamos numa parte, acho que é a mais esperada de quem vai cursar metrologia, que eu mesmo achei que ia ser praticamente analisar o método de utilização dos equipamentos, né? Então aqui chegamos no paquímetro. O instrumento de medição é importantíssimo, não adianta você ser engenheiro, você chega no campo, não sabe utilizar o paquímetro, qual é a finalidade dele, como funciona, como manusear o seu equipamento. Não existe inspetor nenhum que seja apto se não sabe utilizar o equipamento que tem. É aquilo que eu comentei, você pode ter o melhor equipamento do mundo, mas ele não sabe para que serve, como funciona, como serve. Cara, não adianta, essa mão de obra não serve para mim. E essa parte da matéria é extremamente importante, porque apresenta para o aluno como ele, dentro do campo, chegar ao objetivo que ele quer. Como ele vai conseguir, por exemplo, pegar uma ranhura ou uma profundidade. Essa aula é extremamente importante, é bacana e, enfim. Aqui nós temos o micrômetro, né? Extremamente importante para todos os alunos, para mim também. Errei grosseiramente nessa parte, que eu achei que eu dominava, mas errei grosseiramente. Como manusear, como fazer a inspeção, utilizar ali a catraca, dar os 3 estalinhos para ter certeza que você não está fazendo com que a sua leitura não saia do padrão. Segurar ali pela parte isolante para não fazer com que esse esse material de inspeção é extremamente sensível, então para que ele não dê um resultado errado, errôneo. Então essa parte é muito legal, muito importante. Relógio comparador, como utilizar, para que utilizar, até ajuda nós como alunos e futuros engenheiros e quem já atua na área, saber qual, de fato, olha, você que nunca viu, você que nunca esteve lá, a gente já pensou nisso, tem uma solução para você. Utilize para ver talvez flambagem, uma mesa torta, para ver se está certo, se está plano, se o eixo está dentro do esperado, qual equipamento utilizar. Então essa aula é de muita importância. Infelizmente eu acho que passou um pouco rápido essa parte, né, dos materiais de medição, que muitos engenheiros vão para o campo e passam vergonha assim, não sabem utilizar, não sabem ler e fica mal falada pelas costas dos seus colaboradores lá, a sua equipe, porque, por exemplo, o rapaz que está na linha de produção, numa mesa, numa fresa, ele tem que saber utilizar isso com muita destreza. Aqui o goniômetro, como utilizar, como fazer parte. Então eu entrei aqui mais para poder mostrar a importância, né, desses materiais. Gostei muito, como a aplicação faz parte, enfim. Vou passar aqui, que estou até nervoso, está acabando o tempo. Maravilha. Aqui nós chegamos na rugosidade, né? Crucial, importantíssima essa aula. Gostei demais também, novamente, porque você ensina o cara, como engenheiro, projetar o seu material de alimentação lá no campo.
Se o cara, engenheiro, não souber que existe isso, não souber como funciona e o que ele deseja, muitas vezes o rapaz lá da oficina, na hora dele produzir o seu material, a sua ferramenta, a sua peça final, se não tiver essas instruções simples que mostra aqui, pode ser algo totalmente diferente, por falta de comunicação e por falta de qualificação do engenheiro. E aqui estamos, por fim, chegando no finalzinho, com a confiabilidade do processo de medição da indústria, que é isso. Aqui a gente vai ver como aplicar, onde inserir, como é importante, se eu desejo um negócio, como que eu quero que saia esse material. Eu acho que essa é a alma, sabe, da metrologia. O que você espera, o que você almeja, realmente seja aquilo que você realmente esperava e almejava, na hora que você vai fazer a sua compra, o seu pedido. Então, é importante você dominar e até mesmo como comprador e como produtor também, né? Você ter medidas dentro da sua indústria, como selecionar, quais métodos, onde colocar uma linha de inspeção, onde não, se vai gerar mais custo ou não vai gerar mais custos, quais são os pontos mais críticos que eu devo ou não colocar ali um momento, um ponto de inspeção, um ponto de avaliação para ver se aquele lote passa, aquele lote não passa. E por fim, controle de qualidade para controle de qualidade, que é isso. Que é, porra, se eu quero vender soja, óleo de soja para a China, por exemplo, eles querem que tenha um máximo de pH, um máximo de quantidade ácida dentro daquele óleo. E como é que eu vou saber se o que eu estou produzindo está dentro da especificação, dentro daquela tolerância sim ou não? Então, o controle de qualidade é fundamental nessa etapa. E, bom, resumo, não adianta você se formar como engenheiro, não adianta você ser um ótimo aluno de resolver listas, né? Se você não sabe lidar com a metrologia, por exemplo. Se você não souber dimensionar, se não souber saber até que ponto pode tolerar ou não. Até mesmo FT, sólidos, elementos de máquinas, elementos de vibrações, tudo isso é fundamental sim. Cálculo estrutural é importantíssimo, mas, cara, se você não sabe o que é tolerável, o que não é tolerável, o que é de se esperar, o que não é de se esperar, poxa, você é um engenheiro pela metade, né? E acho que esse era o foco, né, desse ano letivo, perante a matéria de metrologia. E é isso, professor. Espero que tenham atendido a seu pedido. E essa foi a minha reflexão, que é uma matéria crucial, fundamental, de extrema importância e impacto no nosso cotidiano, que está em tudo que nos cerca. Essa é a conclusão, certo? Forte abraço e até mais.